Hoje, o candidato ao governo do estado, Veneziano Vital, do MDB, foi entrevistado por Daniel Lustosa aqui na TV Tambaú. Veneziano Vital, do MDB, chegou à sede da emissora no Tambiá acompanhado de assessores. O candidato ao governo do estado foi recebido pela gerente de jornalismo da RTC, Heloísa Amorim, e pelo comentarista político Josival Pereira. Em entrevista ao jornalista Daniel Lustosa, Veneziano respondeu a questionamentos sobre enfrentamento à fome, descentralização do atendimento em saúde, corrupção, adequações na segurança pública e disputa eleitoral. Nós tivemos a oportunidade, em 15 minutos, de trazer aquilo que nós vamos implementar enquanto governador. Combate à fome, a geração de emprego efetivamente, a desconcentração dos serviços na área de saúde, o investimento e a valorização dos nossos servidores, a ampliação do quadro da Polícia Militar, foram alguns dos pontos que nós observamos enquanto prioridades nossas e que tivemos a chance de poder dividir com o nosso telespectador da Rede Tambaú. Ao término da entrevista, o telespectador conta com a análise ao vivo do comentarista Josival Pereira. Nesta sexta-feira, o sabatinado será o candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB. E quem já está aqui comigo no estúdio é Josival Pereira, para a gente comentar o moído da política, né, Josival? Boa noite. Boa noite para você, Karine. Boa noite a todos os nossos telespectadores. E aí, Josival, eu sei que o tal do fundo eleitoral tem provocado muita confusão dentro dos partidos, porque cada candidato quer um pouquinho mais, quer abocanhar mais. E me parece que a confusão agora não é só no PL, né? Tem mais partidos aqui na Paraíba que está tendo crise interna por conta dessa questão do fundo eleitoral. Me conta aí. Se você lembra, desde segunda-feira eu estou dizendo aqui que isso aqui vai ser uma confusão grande, essa história do fundo eleitoral. Agora já são 4 partidos aqui que têm confusão em relação à distribuição do fundo. O PL, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, o PL foi o Cabo Gilberto. No Partido Socialista Brasileiro foi Ricardo Barbosa que está reclamando, e hoje a Vaz Bezerra disse que os deputados estaduais não devem receber do fundo partidário, que é muito complicado para os deputados estaduais. No PSD há uma acusação de que o fundo está indo quase todo para uma candidata só em Campina Grande, que é Eva Gouveia, já teria recebido 1.200.000. E no MDB, candidatos a deputado estadual no interior têm dito também que tem problema. Qual é o grande problema disso? É que não tem regras, não tem nenhuma lei para os partidos distribuir o partido internamente. Basta que eles apresentem uma lista com critérios genéricos para o Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral libera o dinheiro. Eles precisam observar apenas os 30% para mulheres, que é a cota de gênero, e observar também que candidatos negros eles possam ter o mesmo dinheiro que tem os candidatos brancos, a mesma equivalência. Então, como não tem lei, os donos de partido fazem as festas, e essa confusão aí é dinheiro público, e essa situação precisa mudar. Não pode ter um dono sem lei, sem critério, território sem lei, essa história de fundão eleitoral. E aí dá confusão, né? Tudo que não tem regra vai aparecer confusão em todos os partidos, pode ter certeza disso. E aí, Josival, o que é que você está achando dessa história? O TSE divulgou hoje que o eleitor que se recusar a entrar na cabine de votação sem o celular, ele pode ficar impedido de votar. Qual a sua opinião sobre isso? É uma decisão meio radicalizada, mas me parece que ela vai ter fundamento. E o próprio Supremo Tribunal Federal, se houver algum recurso ao Supremo Tribunal Federal, acho que o Supremo Tribunal Federal vai validar. A decisão é a seguinte: o eleitor vai chegar na cabine, vai ser perguntado se ele tem celular. Se ele disser que sim, então será pedido o celular dele para ficar na mesa. Se ele se negar, então ele não vai votar. Há inclusive a autorização para, se for o caso, em algumas cidades, instalar inclusive detector de metal, para poder verificar se o eleitor está se negando ou está mentindo ou não. É a ideia de proteger o segredo do voto. A própria Constituição diz que o voto é secreto. Tem também o princípio de que a cabine eleitoral é indefasável, a inviolabilidade do voto. Então, tudo isso está, o segredo, o voto secreto está na Constituição, está acima de tudo isso, respalda essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E tem alguma novidade sobre a candidatura de Ricardo Coutinho? Porque havia, um pedido do Ministério
público eleitoral pela impugnação dessa candidatura de Ricardo, mas me parece que ele está seguindo. Tem alguma novidade nesse processo? Ele está seguindo, vai seguir. No Tribunal Regional Eleitoral. A situação de Ricardo é a seguinte: o juiz eleitoral ele abriu prazo ontem de 5 dias para que Ricardo apresente sua defesa e apresente documentos. Já foram solicitados documentos a Ricardo e ele não apresentou. Então foi aberto esse período de 5 dias, concedido um período de 5 dias para Ricardo apresentar a defesa dele. Depois deste prazo, então o juiz também deverá abrir prazo de 2 dias para o Ministério Público fazer o seu parecer final. E aí o processo estará pronto para ser julgado. Ou seja, se você conta 5 dias mais 2, 7, vamos contar aqui 8 dias, então nós teremos aí o julgamento entre o dia 8 e o juiz vai estar com o processo. Mas no dia 8, provavelmente, então, os autos já estarão conclusos ao juiz para que o juiz possa decidir sobre a inelegibilidade de Ricardo. Na legislação eleitoral tem um prazo fatal. Os candidatos, os partidos e coligações só podem substituir candidatos até o dia 10. Até o dia 10. Depois do dia 10 não pode mais. Então, em caso de inelegibilidade confirmada após essa data, o partido fica sem a candidatura. Os votos vão ser anulados se por acaso o candidato insistir até as últimas consequências. Então, aqui na Paraíba, provavelmente, aí entre o dia 8 e o dia 10, haverá uma decisão final sobre a inelegibilidade de Ricardo, que é muito provável que essa seja a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ou seja, que Ricardo não pode ser candidato. É isso, Josival. Amanhã tem mais. Bora agora para o intervalo rapidinho. Na volta a gente fala